Olá a todos, eu gostaria de compartilhar com vocês parte de um versículo que Deus tem colocado em meu coração nesses dias, que é a definição do que é igreja, uma das definições do que é igreja ou a missão desta igreja. No livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, na versão NVT, diz assim: Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. O famoso ide e fazei discípulos em outras versões. Entre as muitas definições do que significa ser igreja, principalmente uma das cartas de Paulo à igreja de Éfeso, ele diz que a igreja ela deveria funcionar como um corpo embaixo de uma aliança. O interessante é que esse corpo deveria se submeter ao cabeça, como um corpo físico mesmo, se submeter ao cabeça que governa todo o corpo. E uma das ordens que o cabeça deu ao corpo é: vão e façam discípulos. Ou como em João capítulo 20, verso 21, em que Jesus diz assim: da mesma maneira, da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. Eu gosto da definição de muitos estudiosos que diz que a igreja é um ajuntamento de missionários. Já parou para pensar nesse termo? Ajuntamento de missionários. O próprio Spurgeon dizia: todo cristão ou é um missionário ou ele é um impostor. Sabe o que me entristece? Nós vivemos tempos hoje que os estudiosos dizem que 10%, 15% daqueles que frequentam uma igreja entenderam que ela é um corpo em missão. E os demais 90%, 85% da igreja, infelizmente, são consumidores. Dá uma olhadinha no dicionário, dá uma olhadinha no próprio Google, o que significa a palavra consumidor. Consumidor é aquele que destrói, aquele que some com algo que ele aprendeu, ele é capaz de totalmente destruir, assim como nós fazemos com o alimento. Quando nós inserimos esse alimento, ele simplesmente some de uma maneira prática. São aquele tipo de pessoas que frequentam, que vão à igreja aos domingos, ouvem a palavra, comem da palavra, consomem a palavra e simplesmente quando elas saem daquele culto, essa palavra quase que não existe. Em outros termos, simplesmente não compartilham a palavra com ninguém. Não compartilham. Eles consomem o culto, eles consomem o louvor, eles não vão para adorar, eles vão para consumir. Você já parou para pensar que aquilo que nós chamamos de igreja, talvez no fundo, seja uma reunião de consumidores? Quem nunca ouviu pessoas saindo de uma igreja e dizendo assim: hoje o louvor não foi bom, hoje o louvor desafinou, eu não gostei da série de mensagens que se iniciou esse mês, eu não sei se eu vou vir mais não. A professora da escola dominical, a professora das crianças, ela faltou. Simplesmente as pessoas não entendem que nós não estamos em um teatro, em um parque de diversões, que a nossa missão é entreter pessoas. Elas não entendem isso. Nós nos reunimos para adorar um Deus. Nós temos uma cidade para alcançar. Nós temos um país para alcançar, para o poder restaurador desse evangelho. Mas as pessoas não entendem, e hoje, infelizmente, muitas igrejas, elas buscam estrutura exatamente para atrair pessoas o tempo todo. E pessoas passam a buscar uma igreja por causa da sua estrutura.
simplesmente por causa da sua estrutura. Ah, esta igreja tem um departamento infantil melhor, essa igreja ela tem ar-condicionado. Olha o estacionamento dessa igreja. O que nós vivemos na nossa região, nos nossos tempos, é uma migração de crente para outra igreja. Sai da igreja A, vai para a igreja B, simplesmente por causa da estrutura. E muitas vezes nós vibramos falando como a igreja tem crescido, e na verdade é uma migração de crentes insatisfeitos e consumidores de uma igreja para outra. Nós precisamos parar de investir em estrutura para atrair, mas fazer com que aqueles que frequentam uma igreja entendam constantemente que eles são missionários e fazer disso um estilo em suas vidas. Quando o eletricista está trabalhando, no fundo ele é um missionário disfarçado de eletricista. Ele é um balconista disfarçado de eletricista. Diante disso, a sua empresa passa a ser um campo missionário para ele. A viagem que ele faz, a caminhada que ele faz até um supermercado, passa a ser uma viagem missionária. E assim constantemente nós paramos de consumir mensagens. Passamos a ver que é um momento no culto de domingo para adorar a Deus, pedir graça para alcançar aqueles que não conhecem. E passamos a compartilhar o que aprendemos e desafiá-las a viver esse evangelho. Olha o que a palavra diz: ide e fazei discípulos. Ir, nós estamos indo constantemente, mas será que nós estamos fazendo discípulos ou consumindo? Fica esse desafio para você. Tenha um bom dia.